Como vocês estão? Como é que estão de quarentena? Breve estaremos juntos, se Deus quiser. Estou tentando gravar o vídeo aqui para vocês, né? Não sou muito boa na frente das câmeras, mas enfim, eu estou tentando, né, aí para auxiliar, ajudar vocês, para dar tudo certo. Vamos lá. Eu mandei 3 atividades, né, para vocês, né, lá na semana passada, na outra, bem quase ali no início, falei para vocês, né, finalizar a leitura do livro Vidas Secas, fazer anotações a cada capítulo lido, né? E como são feitas essas anotações? Vocês podem fazer, quer dizer, lendo o capítulo, pega um caderninho, uma folhinha e coloca lá o que vocês entenderam, o que cada capítulo fala, né? Por exemplo, o capítulo mudança, o que acontece, né, com o Fabiano, com a Sinha Vitória, com o menino mais velho, o capítulo da Sinha Vitória, o capítulo da fuga, o capítulo da baleia, né? O que acontece com a baleia, né? Então vão colocando as informações assim que vocês acham interessante. O que acontece naquele capítulo, lembrando que esse livro do Graciliano Ramos, né, os capítulos são independentes, você pode ler, começar a ler a fuga, que é o último capítulo, e volta lá para o início, né, por exemplo, o capítulo mudança, e assim vai, né? E ele não tem uma linearidade, né, o livro Vidas Secas. Então, assim, você pode ler de trás para frente, de tudo quanto é jeito, tá? E anotar, fazer as anotações de cada capítulo, tá? Para vocês entenderem o livro, né? Para vocês entender cada personagem, né? E o que Graciliano Ramos quer fazer com esse livro, né? Qual é a crítica que ele também faz com esse livro, né? O que é muito importante, o livro é muito bom mesmo, tá? Seguindo aí, gente, eu mandei também as atividades do texto literário, né? E não literário, né? Linguagem literária ou linguagem não literária. Lembra que nós conversamos muito sobre, né, a definição de literatura, né? Qual é o conceito da literatura? Nós conversamos bastante sobre isso nas aulas. Cada um, né, dentro do que entendeu sobre a literatura, pode e deve conceituar a literatura, como é que você sente a literatura, né? Lembrando até que naquele texto do Antônio Cândido, lá no livro que nós fizemos análise, né? Antônio Cândido ele fala que ninguém pode ficar, nem deve ficar 24 horas sem entrar em contato com o universo fabulado, né? Todo mundo chega um momento no dia que entra em contato com isso, né? Como ele diz, né? Antônio Cândido fala que a literatura não é só nos livros, né? Nas histórias, nos romances, nas crônicas, né? Nos contos, mas também numa série que você assiste, até nos jogos, né? Lembra que nós falamos sobre isso, que tem uma história, né? Também numa música, numa canção, numa moda de viola, né? Lembra lá que Antônio Cândido fala naquele texto, naquele trecho que nós fizemos análise? Então, esse universo fabulado, esse universo da fantasia, né? Que é importante também para a gente sair um pouco, né? Às vezes da nossa realidade, dos problemas, né? Então, é importante a gente estar em contato com esse universo fabulado, né? Até segundo o que o Antônio Cândido fala lá, né? Que é bem interessante, por sinal. E, voltando aqui para o texto literário e não literário, por exemplo, nós temos aqui no texto não literário, que eu passei essa atividade para vocês, eu expliquei para algumas turmas, né, já, e vou explicar bem rapidamente aqui alguns slides, eu vou dividir esses vídeos, tá bom? O texto não literário, ele tem o quê? A função de comunicar, não literário, né? Portanto, pessoal, a principal característica do texto não literário, da linguagem não literária, é informar ao leitor, né? Para isso, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser claro, ele não pode usar de uma linguagem subjetiva, de figuras de linguagem, né? Então, porque a principal característica do texto não literário, da linguagem não literária, é informar, é transmitir informações para o leitor, né? Razão porque precisa ser objetivo, ser o mais claro possível no seu discurso, certo, pessoal? O texto literário, por sua vez, né, que nós já estudamos, aqui eu estou só colocando nesse slide
para a gente relembrar lá no início das aulas, tá? O texto literário, né, a gente vai encontrar onde essa linguagem, né? Em gêneros como poemas, contos, crônicas, numa canção, numa novela, né? Como nós estudamos lá no texto do Antônio Cândido, tá? E é uma linguagem mais subjetiva. O poeta, o autor, o escritor, ele pode brincar com as palavras, usando figuras de linguagem, né? Que também é uma característica marcante do texto literário, da linguagem literária. É marcado pela subjetividade, né? É o eu, né? O autor, o poeta, né? Usa dessa linguagem para quê? Para transmitir suas emoções, seus sentimentos, né? Então, assim, essas são as diferenças da linguagem literária e não literária, ou texto literário ou texto não literário, tá bom, pessoal? Eu vou parando por aqui e aí eu vou dividindo esses vídeos, pequenos vídeos, porque senão, né, você sabe que eu gosto de falar, né, gente? Aí eu não paro mais, aí fica muito pesado para carregar. Em breve tem a parte 2. Beijo! Bom, pessoal, continuando aqui a segunda parte do nosso videozinho, tá? A gente está aqui no outro slide sobre a linguagem literária, retomando mais algumas características que nós já estudamos, mas que é sempre bom relembrar, né? Como a plurissignificação das palavras. Lembra, pessoal, que nós analisamos aquele poema Passagem da Noite, do Carlos Drummond, naqueles slides que eu trouxe para vocês, e que vocês, né, foram falando sobre o que vocês, né, após fazer a leitura do poema, né, o que vocês estavam sentindo, e aí cada um foi falando o que a noite significava, né? Então, uma mesma palavra, né, ela tem sentidos diferentes, ela tem significados diferentes dentro da linguagem literária, né? E isso, né, faz parte da liberdade de criação que o poeta, que o escritor tem dentro da linguagem literária, tá, pessoal? Mais uma vez, retomando que essa linguagem literária nós encontramos em gêneros como crônicas, novelas, contos, tá, pessoal? Romances, hinos, letras de música, moda de viola, canção, uma série, um filme, né? Tudo isso aí vocês encontram a linguagem literária, né? Não esqueçam, tá, pessoal? Então, a linguagem literária, ela é subjetiva, ela tem essa plurissignificação das palavras, né, multissignificação, né, uma palavra ela pode ter mais de um significado dentro de um texto, de um poema, por exemplo, tá? Essa subjetividade, né, quando o autor ele fala dos seus sentimentos, ele demonstra os seus sentimentos, seja amor, ódio, raiva, medo, tá, pessoal? Então, esse slide, resumindo aí essas características da linguagem literária, ok? Nosso vídeo 3, nosso outro slide aqui, fala da linguagem não literária, retomando aqui mais uma vez as características da linguagem não literária, do texto não literário, né? Aqui nós podemos perceber a linguagem mais objetiva. O porquê dessa linguagem objetiva, né? Porque na linguagem não literária, o texto não literário, a principal característica desse tipo de texto, dessa linguagem, é a objetividade no sentido de que eu preciso ser claro, né? Na hora que eu vou transmitir uma informação para o meu leitor, tá? Ok, pessoal? Então, assim, eu tenho que ser mais claro possível ao transmitir a informação, né? Sem cometer possíveis, né, equívocos na interpretação do texto, né? Aonde que eu acho esse tipo de linguagem? Que tipos de gêneros de texto, né? Artigos jornalísticos, notícias, textos didáticos, né? Verbetes de dicionário, tá? Porque, afinal de contas, o texto não literário, a linguagem não literária, né, quer informar, quer instruir, né? Então, aqui outro gênero que a gente tem, os textos científicos, que tem que ter uma linguagem concisa, clara, né? Para as pessoas entenderem o que a gente quer transmitir, as informações que a gente quer transmitir, né? Né? Essas são as características da linguagem não literária, tá, pessoal?
Então, assim, são as diferenças que vocês têm que entender, compreender, tá? As características da linguagem não literária para a literária, tá? Saber as diferenças de cada uma, né? A linguagem não literária você vê numa reportagem, numa notícia, né? Em que o jornalista, o repórter, ele vai transmitir fatos, transmitir notícias, informações, né? Por isso, tem que ser objetivo, claro e conciso ao transmitir fatos e notícias, certo, pessoal? Bom, pessoal, nesse outro vídeo eu vou falar rapidamente aqui do que é o texto em prosa, né? Eu expliquei para algumas turmas, né, sobre qual a característica de um texto em prosa, né? Então, o texto em prosa são textos, né? Caracteriza o texto que reproduz a maneira natural de falar, sem métrica e sem rima, tá? E a principal característica é a presença do parágrafo, né, pessoal? Que é aquele recuo, né? Lembrando, né, na produção de texto, tem que ter o parágrafo bonitinho, certinho. Então, essa que é a principal característica do texto em prosa, tá? É o parágrafo e a linha, toda a linha ela é escrita, né? Toda a sua extensão. Então, esse é um texto em prosa, tá, pessoal? A característica principal, o ordenador lógico do texto em prosa é o parágrafo, tá? E aqui eu trouxe um exemplo de um texto em prosa que vocês podem perceber aqui, né? Esse recuo aqui, que é o parágrafo, né? O segundo parágrafo, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, tá? E falando do Orwell, que é do autor do Revolução dos Bichos, inclusive até comentei com algumas turmas que eu tenho em PDF, se alguém se interessar na leitura, é um livro, uma crítica bem bacana aí. Aparentemente é um livro, né, assim que a gente no andar da leitura a gente acha que é inocente, mas não é, né, em que ele usa todos os bichos ali para fazer uma crítica ao sistema, né, político, social na antiga União Soviética na época, né, que eu comentei com vocês, né. São informações que são bacanas passar para vocês aí, para vocês conhecer, quem se interessar, né, eu tenho até em PDF ele, tá bom? Então, esse aqui, para que vocês entendam, é o texto em prosa, tá? O texto em prosa, então, sempre com a presença do parágrafo e toda a linha é escrita, né? Em toda a extensão da linha, com a presença dos parágrafos, ok? Pessoal, seguindo aqui o nosso slide, nós estamos aqui na prosa poética, né? A poesia em prosa. Mas peraí, professora, como assim uma poesia em prosa? Vocês lembram que eu expliquei que poema e poesia têm algumas diferenças, né? Enquanto que o poema ele está ligado, né, à parte estrutural do texto. Na verdade, o gênero textual é o poema, né, pessoal? O poema, por quê? Porque ele é escrito em versos e estrofes, né? Então, ele tem a ver com a estrutura mesmo, né, em que o texto está escrito. No caso, o poema é versos e estrofes, né, pessoal? A poesia, né, ela está ligada mais ao campo dos sentimentos, né, digamos assim. Por exemplo, eu posso ter uma poesia numa obra de arte, por exemplo, né, pode ter poesia. Eu posso encontrar poesia no texto em prosa, né, num romance, por exemplo. Um exemplo clássico de uma poesia em prosa é Iracema, de José de Alencar, né, pessoal? Que na verdade aquilo é uma poesia, né? Com a história trágica de Iracema, né? Então, assim, com tanto sentimento que o autor, que José de Alencar, ali coloca nessa obra tão maravilhosa, que é um clássico da nossa literatura, né, pessoal? Então, é uma poesia do início ao fim, né? O livro, o romance de José de Alencar, Iracema. Um exemplo que eu sempre trago para vocês, né? Temos poesia, por exemplo, no Dom Casmurro de Machado de Assis, temos, né, os sentimentos, né, quando o autor fala do triângulo ali que se forma através do Bentinho, da Capitu, né? Então, assim, a gente percebe que tem, sim, poesia, que tem sentimento, que tem demonstração, que tem conflitos, né, entre as personagens, né? Então, pessoal, o texto em prosa, sim, ele pode ter poesia, né?
como eu dei esse exemplo, esses dois exemplos para vocês aí, tá? E vários outros livros, não precisa ser romance, tem conto, tem crônica, né? Que tem sim poesia, que tem a demonstração de sentimentos, tem conflitos, né? Das personagens, né, pessoal? E esse é o nosso slide ali sobre prosa poética, né? Espero que vocês, né, estejam entendendo esses pequenos vídeos que eu estou fazendo, né? Estou sempre aberta aí às discussões, a tirar as dúvidas de vocês, tá? Não esqueçam disso, tá? Bom, pessoal, aqui nesse slide a gente tem o poema, né? É um texto que se caracteriza, né, pela escrita em versos, né? Lembrando que eu já expliquei essa diferença peculiar da poesia para o poema, né? E o verso é o ordenador rítmico e melódico do poema, né? E as estrofes também, né? Então, o que diferencia esse gênero textual do texto em prosa são os versos e a estrofe, certo, pessoal? Bom, pessoal, meu cenário aqui não está favorecendo, né? O cenário não, a minha luz, né? Minha luz não está acendendo. De repente, ela está querendo tombar a minha videoaula, mas enfim, não vai não, não vai dar conta não. Esse slide aqui, o texto, né, o verbo visual, é a mistura, né, pessoal, de imagens, né, e textos, né, com pequenos enunciados, né, e utilizados geralmente nas HQs, né, pessoal. Então, mistura o texto não verbal e o texto verbal, né, com pequenos enunciados e a imagem, a expressão do rosto, tá? Geralmente usado nas HQs, né, pessoal, nas histórias em quadrinhos, né, nas tirinhas, certo? Bom, pessoal, nesse slide a gente entra agora na tipologia textual. A tipologia textual, pessoal, tem a ver com a estrutura do texto, né? E cada uma dessa estrutura, ela apresenta características bem marcantes, né? E eu poderia dizer, né, que esses diversos gêneros de textos, né, que circulam no nosso meio, eu posso colocá-los em cada uma dessas tipologias aqui, na narração, na descrição, na dissertação, na injunção e no texto expositivo. O que é essa tipologia textual? Né? Acabei de falar para vocês que tem a ver com a estrutura do texto, cada qual com sua característica, né? Por exemplo, narração, né? Que gênero textual que eu poderia colocar aqui dentro dessa tipologia? O romance, o conto, uma crônica, entendeu? Eu poderia classificar a tipologia dele como narrativa, né? E assim vai, né? Cada gênero textual eu posso colocar ele dentro de uma tipologia dessas aqui, certo, pessoal? Que eu estou colocando aqui para vocês no slide, né? Então, o termo tipologia textual, ele designa uma sequência definida pela natureza linguística de sua composição, né? Relacionado com questões estruturais da língua, aspectos lexicais, sintáticos, né? Relações lógicas e os tempos verbais, né? Tudo esses são aspectos linguísticos, tá, pessoal? Aspecto lexical, pessoal, vamos imaginar o léxico de uma língua, por exemplo. Um exemplo disso é um dicionário, né? Ali está todo o léxico das palavras, né? Praticamente todas as palavras da língua portuguesa. Sintáticos tem a ver com a concordância, né? O tempo verbal, isso que são recursos linguísticos, né? Tem a ver com os recursos linguísticos também, de cada tipologia dessa, né, pessoal? Por exemplo, eu tenho uma tipologia, a tipologia narrativa, por exemplo, um romance, né, que é um gênero que eu poderia classificar como tipologia narrativa. Eu tenho a presença de um tempo verbal, né? Quando eu vou contar uma história que já aconteceu, geralmente os meus verbos eles vão estar no passado, né? Pretérito, né, pessoal? Então, assim, tem a ver, cada tipologia dessa, ela vai ter sua característica marcante, sua característica predominante,
tá? E todos esses gêneros textuais que circulam no nosso meio, dia a dia, oralmente, verbalmente, né? Textos que a gente o tempo todo está produzindo texto, né, pessoal? O tempo todo. Então, cada um desses gêneros de texto, a gente pode classificar aqui dentro de uma tipologia, tá? Certo, pessoal? Vocês escutam, leiam um slide, eu já mandei como atividade para vocês, eu estou só agora explicando cada um deles. Então, assim, vocês anotam as dúvidas, eu estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas, é só me chamar no WhatsApp, no Google Sala de Aula, para a gente esclarecer as possíveis dúvidas de vocês, tá bom? Bom, pessoal, dando sequência aqui aos próximos slides, nós vamos entrar agora nas tipologias, né? Primeiro a narração. No slide anterior, vocês estavam me vendo assim praticamente no escuro, mas graças a Deus a minha luz agora ela voltou a acender. Eu acho que eu estou com problema no interruptor, querendo tombar minha aula, minha videoaula, quase uma professora youtuber, só que não, né? Então vamos lá. A narração, pessoal, a principal característica dela é contar uma história, né? Real ou não. E situada em um determinado tempo, espaço, personagens, foco narrativo, clímax, desfecho, trabalhando os elementos da narrativa aí, tá? Dentro dessa tipologia. Os gêneros que se apropriam dessa estrutura são os contos, as crônicas, fábulas, romance, biografia, certo? Na dissertação, é um texto opinativo em que ideias são desenvolvidas, né, por meio de estratégias argumentativas, onde eu vou defender o meu ponto de vista, minha opinião, né, tentar persuadir, convencer o leitor da minha ideia, né, da minha opinião. E dentro dessa tipologia nós temos ensaio, carta argumentativa, dissertação, editorial, a dissertação escolar, né? Também são gêneros que eu coloco aqui nessa tipologia textual, ok? Temos também agora a descrição, que tem como objetivo, né, descrever objetivamente ou subjetivamente coisas, pessoas, situações. Esses gêneros, eles se apropriam da estrutura descritiva. Os gêneros, desculpa, que se apropriam dessa estrutura, né, que pertence à estrutura, essa tipologia, é o laudo, o relatório, uma ata, um guia de viagem, né? Então, também são encontrados em textos literários. Mas como assim, professora? Pessoal, quando eu tenho, por exemplo, um romance, né, em que eu vou contar uma história, né, geralmente eu tenho que descrever, né, o tempo, o espaço, né, onde acontece a história, descrever fisicamente ou psicologicamente os personagens. Então eu pode muito bem ter as duas tipologias, tá, juntas aí, tá? E nós vamos passar agora para o próximo slide. A injunção. A injunção, pessoal, essa tipologia aqui são textos que têm a finalidade de instruir, de orientar o leitor. Geralmente eles utilizam verbos no imperativo, né? O que é um verbo no imperativo? É um verbo que exprime ordem, né? E verbos também no presente do indicativo, né? São verbos utilizados no momento da ação, no momento que a gente fala, né? Os gêneros que se apropriam dessa estrutura é o manual de instruções, né? Porque quer nos instruir, ensinar. As receitas, né? As receitas culinárias, né? Bulas de remédio, editais, códigos, né? Tudo que traz uma instrução, tudo que ensina algo, ele pertence à tipologia injuntiva ou injunção, né? A exposição. A exposição é um texto que tem a finalidade de informar sobre um objeto, né? Expor informações, né? De um objeto ou um fato, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa, né? Lembrando que dentro dessa tipologia aí nós temos a reportagem, o resumo, o fichamento, o artigo científico, o seminário, as palestras, né? São gêneros que eu coloco dentro dessa tipologia, eu classifico dentro dessa tipologia expositiva, exposição, né? Também.
Uma aula, por exemplo, quando o professor, né, que vocês estão na escola, né, o professor está lá ministrando, dando aula para vocês, qual é a tipologia desse texto? É expositiva, né? Que ele está apresentando informações, né? Expondo informações sobre um determinado assunto, conteúdo. Ok, pessoal? O próximo slide agora, e para finalizar, né, que o vídeo aqui está imenso, pessoal, não sei como é que eu vou carregar isso, mas enfim, vamos lá. Nós temos aqui, segundo o linguista Luiz Marcuski, né, ele classifica os tipos textuais como construções teóricas marcadas pela natureza linguística de sua composição, como aspectos lexicais, tempos verbais, aqui eu até já expliquei lá anteriormente, né, para vocês o que seria esse aspecto lexical, os tempos verbais, né, os gêneros textuais, tá? Que são os textos orais, né, escritos, né, que circulam no nosso meio, que circulam na nossa vida o tempo todo, né? O tempo todo a gente está produzindo texto, tá, pessoal? Os domínios discursivos, pessoal, ele tem a ver também com o texto que eu produzo, né? O meu discurso, o meu texto, tá? Só que nesse caso aqui, esse domínio discursivo, ele representa a esfera, a atividade humana de produzir um texto, né? Nas quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que expressam a sua forma de ação, né? A inserção no controle social no cotidiano, cada pessoa que produz um discurso, um texto, né? É isso que ele quer dizer aqui, tá bom, pessoal? Então é isso, estou finalizando os slides, espero que vocês tenham entendido aí, qualquer coisa me procure, estou nas redes sociais aí, gente, à disposição para esclarecimentos e dúvidas, tá bom? Beijo no coração, em breve estaremos juntos, se Deus quiser, tá bom, pessoal?